Tem uma história que está rodando em todo lugar, em todo portal, em todo comentário de vídeo, e que a maioria das pessoas está comentando sem entender direito o que realmente aconteceu. É a história das mensagens. As mensagens que, segundo os rumores mais pesados que circulam por aí, Ana Castela teria descoberto entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca. Mensagens que, se existirem de verdade, explicam tudo. Explicam por que o término foi tão abrupto, por que Ana ficou tão sacudida, por que Zé Felipe mudou de versão várias vezes e por que Virgínia apagou um vídeo que toda a internet interpretou como indireta para a boiadeira. Mas eu preciso ser sincera com você desde o início. O que eu sei com certeza é pouco. O que circula são rumores, são versões, são postagens que a gente tenta interpretar. Mas tem sinais, tem detalhes, tem comportamentos públicos que a gente pode analisar juntos. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Fica comigo, porque tem uma peça no meio dessa história que quase ninguém percebeu. E quando você entender, vai mudar a forma que você lê tudo isso. Se você não quer perder nenhuma atualização sobre essa saga, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso aqui não acabou. Vamos começar pelo básico, porque quem não acompanha tudo desde o início precisa estar dentro do contexto para entender por que essa história toda importa tanto. Ana Castela, conhecida como a Boiadeira, é uma das cantoras sertanejas mais grandes do Brasil nos últimos anos. Ela tem um jeito de conquistar o público que é difícil de explicar. Um carisma natural, uma energia que domina qualquer palco que ela pisa. Ela ficou conhecida no mundo todo com músicas que fizeram toda a nação dançar e ficou ainda mais conhecida por causa da vida pessoal dela, que virou assunto constante na mídia brasileira. Ana tem 20 e poucos anos, é jovem, é bonita, é talentosa e tem uma força no entretenimento brasileiro que poucas pessoas da idade dela conseguem ter. Zé Felipe é cantor sertanejo e filho do lendário Leonardo, um dos maiores nomes da música country do Brasil. Zé Felipe carrega um nome pesado, mas foi construindo a carreira dele com garra, com shows, com singles que pegam. E foi com Virgínia Fonseca que ele teve um casamento que durou uns 3 anos e produziu 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Eles se divorciaram. Virgínia seguiu a vida dela. Zé Felipe seguiu a vida dele. E foi aí que Ana Castela entrou em cena. Virgínia Fonseca é uma das influenciadoras mais grandes do país. Ela tem dezenas de milhões de seguidores, uma marca própria de cosméticos chamada Way Pink, um programa próprio no SBT que ela acabou de deixar. E agora está em um romance com Vinícius Júnior, o Vini Júnior, jogador do Real Madrid. Virgínia é nome que move internet, que gera pauta, que mexe com a opinião pública. Ela não precisa fazer nada para estar no centro das atenções. Só em existir ela já gera conversa. E nessa história toda, ela está no meio mesmo sem ter buscado estar. E quando a gente junta esses 3 nomes em uma mesma história, a gente entende por que isso tudo virou um fenômeno. Não é só fofoca. É um espelho do que a gente vai assistir em qualquer telenovela da Globo, só que acontecendo de verdade, com pessoas de carne e osso, com sentimentos reais. Tem o casamento, tem o divórcio, tem a nova namorada, tem a proximidade com a ex, tem os filhos no meio, tem a pressão pública. Para o público brasileiro, que acompanha esse tipo de drama há décadas na televisão, assistir isso acontecer ao vivo, em tempo real, com as postagens e as entrevistas e as curtidas, é como estar do lado de dentro de uma novela. E por isso a gente não consegue parar de acompanhar. O namoro entre Ana Castela e Zé Felipe começou com aquela energia toda, aquele casal que ia dar certo, que parecia encaixar bem. Ana era nova, talentosa, com uma vida própria. Zé Felipe era um cantor sertanejo com um nome grande, espaço no meio, good vibes. No começo tudo parecia natural, mas desde o início, desde os primeiros dias do namoro, Virgínia Fonseca estava no meio da história. Não porque ela quisesse estar, mas porque ela é a mãe dos filhos de Zé Felipe. Ela está ali para sempre, de uma forma ou de outra. E isso, para quem está tentando entrar nessa vida, é um peso que a gente não consegue imaginar sem estar na situação. Agora, no dia 29 de dezembro de 2025, Ana Castela e Zé Felipe anunciaram o fim do namoro.
A notícia caiu como bomba em todo lugar. Todo mundo queria saber por quê. E no lugar de um motivo claro, foi surgindo uma série de versões, de especulações, de rumores que não se fecham. E é nessa confusão toda que entra a história das mensagens que estão na boca de todo mundo. Porque a versão que Zé Felipe deu para o público foi que o término foi por culpa da distância. Ele disse isso em entrevista no dia 25 de janeiro, em Quirinópolis, Goiás. Falou que eles se viam pouco, que ele é muito intenso em tudo que faz, que foi mais por circunstância do que por falta de amor. Versão limpa, versão educada, versão que não aponta culpa para ninguém. Mas quando uma história essa grande termina com uma versão tão simples, a gente fica desconfiada. Porque a gente conhece vida. A gente sabe que raramente um relacionamento termina só por causa de distância. Sempre tem outra coisa. E nesse caso, segundo o que circula, essa outra coisa tem a ver com Virgínia Fonseca. E é aí que a gente entra no meio do fogo, porque tem uma coisa que eu quero que você fique de olho durante toda essa conversa, e essa coisa são as postagens. Não é uma postagem só, não é um print só. É uma série de comportamentos que Ana Castela fez nas redes sociais depois do término, que revelam muito sobre como ela se sente em relação a tudo isso. É nessas postagens que a gente encontra os sinais que ajudam a gente a entender o que provavelmente aconteceu nos bastidores. Mas daqui a pouco eu te conto por que Léo Dias, um dos maiores colunistas de chismes do Brasil, ficou tão insistente nessa história e o que ele sabe que ele não está falando para ninguém. Mas antes disso, me diz uma coisa. Você acha que, quando um relacionamento termina com uma versão tão limpa quanto essa que Zé Felipe deu, a gente deve acreditar? Ou a gente sabe que por baixo sempre tem mais? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber o que você acha. E se está gostando até aqui, deixa um like para me ajudar a continuar criando esse tipo de conteúdo para vocês. Vamos então falar dos rumores. E eu vou deixar bem claro desde agora. O que vou contar é rumor, não é confirmado. Não tem prova pública, não tem print divulgado, não tem áudio, não tem nada concreto. O que tem é colunistas pesados falando sobre isso, e comportamentos públicos que sugerem que algo aconteceu. Mas rumor é rumor, e a gente não pode cravar isso como fato. O rumor mais forte que circula, e que foi comentado por Léo Dias e pela colunista Fabiola Heipert em uma live no YouTube, é de que Ana Castela teria descoberto mensagens entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca antes do término. Mensagens que, segundo essa versão, teriam causado o fim do namoro de uma forma muito mais grave do que a distância que Zé Felipe mencionou. Não mensagens casuais, não mensagens sobre os filhos. Mensagens que não deviam estar ali. Mensagens que não combinavam com um relacionamento aberto e feliz. O conteúdo dessas supostas mensagens nunca foi revelado publicamente. Ninguém mostrou o que estava escrito. Não foi divulgado nenhum print, não foi vazado nada. É só uma afirmação de que isso aconteceu, vinda de fontes que costumam ter informações nos bastidores do entretenimento brasileiro. E a gente não sabe se é verdade ou não é, mas a gente pode olhar para os sinais ao redor e tentar entender o que realmente rolou por trás das cenas. Ana Castela tentou cobrir isso. Ela foi lá nas redes sociais e disse que nunca falou aquilo, que era mentira, que a gente estava inventando. Mas aí, Léo Dias não aceitou. Ele respondeu em público, dizendo que ela sabe o que aconteceu e que o tempo vai provar mais uma vez. Uma resposta seca, direta, com aquela confiança de quem acha que tem a informação e sabe que eventualmente vai vir à luz. E Léo Dias não é um colunista qualquer. Ele é um dos mais influentes do entretenimento brasileiro. Quando ele afirma algo, quando ele pega um rumor e segura, a gente sabe que tem base. Ele não joga conversa à toa. Então, quando ele diz que o tempo vai provar, isso pesa. Isso faz a gente pensar que tem mais por trás do que está sendo mostrado para o público. E por que ele não falou mais? Por que ele ficou com aquela resposta curta e não revelou tudo? Isso é outra coisa que a gente precisa levar em conta. Às vezes a gente guarda uma informação porque revelá-la agora causaria um problema maior. E talvez Léo Dias esteja esperando o momento certo. Mas aí a gente precisa perguntar: se essas mensagens existem, por que ninguém mostrou? Por que Ana não postou um print? Por que não vazou nada? E a resposta mais provável
é que talvez Ana não queira expor Zé Felipe dessa forma. Talvez ela não queira criar um escândalo maior do que já está. Talvez ela tenha decidido engolir e seguir em frente sem carregar mais esse peso. Ou talvez as mensagens não existam e Léo Dias esteja errado. A gente não sabe. E enquanto não saber, a gente guarda isso como rumor e observa os comportamentos. E sabe o que é interessante sobre esse rumor? Sobre por que ele ganhou tanto força? É que ele encaixa perfeitamente com a narrativa que a gente já estava vendo. Já antes do término, já durante o namoro de Ana e Zé Felipe, a gente já percebia que Virgínia não era um assunto neutro nessa história. Os fãs já estavam divididos. Tinha gente torcendo para Ana e Zé. Tinha gente que não conseguia aceitar que ele seguiu em frente tão rápido com outra mulher. E quando o término aconteceu de um jeito tão abrupto, sem explicação clara, o povo foi buscar uma explicação que faça sentido, e a explicação das mensagens faz sentido perfeitamente com tudo que a gente já observava. Por isso ela virou a versão mais popular, mesmo sem ter sido confirmada. Isso não significa que ela é verdade. Significa que ela é a narrativa que encaixa melhor com os sinais que a gente tem. E às vezes, a narrativa que encaixa melhor é a verdade. Mas às vezes não é. E a gente precisa ter cuidado para não chegar a conclusões que a gente não pode provar. Agora vamos para a parte que eu acho mais interessante dessa toda. Vamos falar das postagens de Ana Castela depois do término. Porque é nelas que a gente encontra os sinais mais fortes de que algo aconteceu entre ela e Zé Felipe que foi além da distância. No início de janeiro, pouco depois do término, Ana Castela começou a curtir comentários em TikTok que vinham de fã-clubes de Virgínia Fonseca. E não foram comentários aleatórios. Foram comentários muito específicos. Um dos comentários que ela curtiu dizia algo tipo: "Agora posso gostar dela de novo." Não aguentava fingir que não gostava. Pensa na lógica desse comentário. A pessoa está dizendo que durante o namoro de Ana com Zé Felipe, ela não conseguia gostar de Virgínia, porque Virgínia era a ex-mulher que ainda estava no meio da vida dele. E agora que o namoro acabou, ela se sente aliviada para voltar a gostar de Virgínia sem ter aquele conflito interno. E Ana Castela curtiu isso. Ela não ficou indiferente. Ela foi atrás e curtiu aquele comentário. O que isso diz sobre como ela se sente? Isso diz que ela entende essa sensação de alívio. Isso diz que durante o namoro, ela também sentiu aquele peso de Virgínia estar sempre presente, sempre conectada, sempre sendo mencionada por causa dos filhos. E agora que acabou, ela também se sente mais livre, livre daquele peso que carregava o tempo todo sem poder falar sobre isso para ninguém. E aí tem mais um momento que revelou muito sobre a cabeça de Ana. Um fã de Virgínia fez uma postagem com uma alfineta direta para Ana Castela. Uma provocação sobre o triângulo todo. E Ana não ignorou. Ela reagiu de forma debochada, mais ou menos dizendo que agora podia. Como se estivesse mostrando que antes não pôde ser ela mesma. Que durante o namoro estava sempre sendo observada, sempre sendo julgada. E que agora, solta, livre de tudo aquilo, ela podia finalmente respirar. Isso mostrou que durante o relacionamento com Zé Felipe, Ana sentia que estava sendo limitada, que cada movimento dela era alvo de julgamento do público e talvez das próprias pessoas ao redor. E aí vem outro momento que foi muito comentado por aí. No dia 26 de janeiro, Ana Castela republicou por engano um vídeo antigo de Virgínia no TikTok. Logo depois ela percebeu, apagou e pediu desculpas públicas, dizendo que nem tinha visto, que foi sem querer. Mas a internet não acreditou. Os comentários foram bomba. O povo foi lá embaixo dizendo: a maior fã de Virgínia quis até o marido. Deboche, ironia, provocação. E mais um comentário que ficou circulando. Ela compartilhou o vídeo de Virgínia e depois esclareceu a situação. Mas o povo já tinha visto. Agora, foi realmente por engano? Pode ter sido. O TikTok às vezes recomenda conteúdo antigo, e a gente pode republicar sem prestar atenção. Mas pode também não ter sido. Pode ter sido um movimento mais inconsciente, um sinal de que Virgínia ainda está na cabeça de Ana. Não necessariamente com raiva ou com ciúmes. Talvez com aquela sensação de que Virgínia está sempre presente na vida dela, mesmo depois que acabou tudo entre ela e Zé Felipe.
E talvez Ana não consiga se libertar dessa sensação ainda, mesmo tentando. E no dia 28 de janeiro, aconteceu aquela coincidência que chamou muita atenção de todo mundo. Ana Castela e Virgínia postaram a mesma trend do TikTok, um desafio de flexões de braço, com minutos de diferença uma da outra. O povo enlouqueceu. Acharam que era indireta, que era competição, que uma estava provocando a outra. Virgínia não comentou nada. Ana não comentou nada. Ficou aquele ar suspenso no ar, aquela sensação de que a gente está vendo duas pessoas que não querem mostrar que estão se observando, mas que claramente estão. Na real, provavelmente foi coincidência. Aquela trend estava bombando em todo lugar. Todo mundo estava fazendo. Mas quando você tem dois nomes conectados por uma história como essa, qualquer movimento vira pauta. E a internet não resiste a criar narrativas a partir de coincidências. E sabe o que mais aconteceu? A gente pode ver que a internet ficou dividida em campos. Tem uma parte que defende Ana Castela com unhas e dentes, que diz que ela foi vítima, que foi enganada, que Virgínia voltou para seduzir Zé Felipe. Tem outra parte que defende Virgínia e diz que Ana entrou no meio de uma família que já estava estruturada, que Zé Felipe nunca ia se livrar da sombra de Virgínia por causa dos filhos. E tem uma terceira parte que tenta ser mais equilibrada, que diz que ninguém é vilão, que são adultos tomando decisões ruins. Mas essa terceira parte, infelizmente, é a menor das três. Porque a internet não gosta de narrativas equilibradas. A internet gosta de lados, gosta de guerras. E essa história deu exatamente isso. E o mais cruel é que nessa guerra toda, quem mais sofre não é nenhuma das três. São os filhos. 3 crianças pequenas que vão crescendo ouvindo os pais sendo discutidos, julgados e criticados em todo lugar. E isso é um lembrete importante para a gente que acompanha essa história. Por mais que seja entretenimento para a gente, para as pessoas envolvidas é vida real, e para as crianças é ainda mais. E tem mais. Porque Virgínia também fez um movimento que chamou atenção nessa semana toda. Ela apagou um vídeo que ela mesma tinha postado. E a web toda disse que aquele vídeo era uma indireta para Ana Castela. Não é para mim dizer se era ou não era, mas o fato de Virgínia ter apagado depois que a repercussão foi grande, diz que ela pelo menos percebeu que o público interpretou dessa forma, e não quis manter aquilo ali. E isso é importante, porque se Virgínia não se importasse com Ana, se não houvesse nenhuma tensão entre elas, por que apagar? A gente apaga quando se importa com a reação. E isso sugere que, do lado de Virgínia também, Ana não é um assunto neutro. Daqui a pouco eu te conto por que a entrevista que Zé Felipe deu mudou a leitura de tudo isso, e por que a versão dele não fecha com nada que a gente observou nas postagens de Ana. Mas antes, me conta nos comentários. Você acredita que as mensagens existem? Ou acha que é tudo invenção dos colunistas? Preciso saber a sua opinião sincera sobre isso. Vamos então para Zé Felipe. Porque aqui é onde a gente começa a juntar os pedaços e ver que a versão que ele deu para o público não encaixa com o que Ana está mostrando nas redes sociais. No dia 25 de janeiro, Zé Felipe deu aquela entrevista em Quirinópolis, Goiás, para o jornalista Christian Gomes. E ele disse que o término foi por distância, que eles se viam pouco, que foi mais por circunstância. Tudo bem até aí, mas aí ele foi mais longe. Ele confirmou que mantém contato diário com Ana Castela. Todo dia, minha gente, todo dia ele fala com a ex-namorada dele. Ele disse que Ana mora no coração dele, que a família dele ama Ana e que tudo é possível. Agora, se o término foi por distância, se foi por circunstância, se não teve nada mais grave por trás, por que Zé Felipe precisa ser tão cuidadoso na forma que ele fala? Por que ele não diz simplesmente, terminou, acontece com todos, estamos seguindo a vida? Por que ele precisa romantizar ainda? Precisa deixar a porta aberta? Precisa dizer que tudo é possível? A versão da distância deveria ser simples, deveria ser limpa, mas a forma que ele fala não dá essa sensação de algo resolvido. A gente não sabe por certo o que está por trás disso. Mas tem 2 leituras possíveis. A primeira é que Zé Felipe, genuinamente, ainda tem sentimentos fortes por Ana e quer mostrar isso para o público, para Ana, para Virgínia. A segunda é que ele está tentando controlar a narrativa,
tentando mostrar que a separação foi gentil, que não houve vilão, para evitar que a versão das mensagens ganhe força. E essas duas leituras não são mutuamente exclusivas. Pode ser as duas ao mesmo tempo. E aí tem um detalhe que poucos comentaram. Segundo o que foi publicado na época do término, Zé Felipe teria feito uma fala que foi interpretada como de cunho machista em relação a Ana Castela, e essa fala teria envolvido um detalhe sobre Virgínia Fonseca. Zé Felipe negou isso categoricamente na entrevista. Ele disse que não foi isso que aconteceu, mas a gente repara que a versão dele mudou várias vezes. No início foi distância, depois foi intensidade dele, depois foi a família que ama Ana. Cada vez que a gente pressionou, apareceu um ângulo diferente. E quando a versão de uma pessoa muda várias vezes, isso é sinal de que a versão original não estava completa. E ainda tem mais uma coisa que não encaixa na história toda. Zé Felipe comprou uma mansão no mesmo condomínio onde Virgínia mora, a 300 metros de distância. Ele fez isso para estar perto dos filhos dele. E isso faz sentido do ponto de vista da paternidade. Mas pensa, se o problema entre Zé Felipe e Ana era mesmo só distância, por que Ana não conseguiu se adaptar à proximidade dele com Virgínia? Por que essa proximidade física com a ex-mulher dele não era algo que Ana conseguisse aceitar no seu relacionamento? A gente não sabe a resposta exata, mas sabe que essa proximidade é um fator que não pode ser ignorado quando a gente tenta montar esse quebra-cabeça. E tem mais um aspecto de Zé Felipe que a gente não pode ignorar. Ele anunciou que ia fazer janeiro seco em 2026. Parou de beber, mudou o visual, cortou o cabelo, ficou limpo no Instagram, removendo foto após foto, deixando só imagens dele sozinho e com os filhos. Como se estivesse tentando se reinventar, tentando começar um capítulo novo da vida dele. E isso pode ser sinal saudável de crescimento pessoal, mas pode também ser sinal de que ele está tentando apagar os rastros do capítulo anterior, de que ele quer distanciar a narrativa pública dele da narrativa do triângulo, de que ele quer que quando as pessoas olharem para ele, não pensem mais na história toda com Ana e Virgínia, mas vejam um homem que virou a página. E por isso, talvez, ele deu aquela versão tão limpa na entrevista, não porque a versão fosse completa, mas porque a versão que ele precisava dar era a mais gentil possível para todos os lados, e não mencionar Virgínia como fator do término era a forma de fazer isso. E olha, tem um momento que revelou muito sobre como Zé Felipe se relaciona com Virgínia ainda. No dia 18 de janeiro, eles foram flagrados juntos em uma lanchonete em Goiânia com os 3 filhos. Virgínia explicou que foi a pedido das crianças, que elas queriam comer pit dog juntos. Coparentalidade saudável, tudo bem. Mas a imagem ficou. A imagem de Zé Felipe e Virgínia juntos, confortáveis, naturais. E se Ana Castela estivesse acompanhando tudo isso, como provavelmente estivesse, imagina como essa imagem fica na cabeça dela. Imagina ver o namorado que você acabou de perder sentado com a ex-mulher dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E sabe o que mais aconteceu durante essa semana toda que mostrou quão pouco resolvido o sentimento de Zé Felipe ainda é? Um influenciador coreano chamado Rune comentou em uma foto de Ana Castela em biquíni algo tipo: "Isso, que linda solteira, Ana." Uma cantada clara, pública, direta. E Zé Felipe reacionou. Ele não ficou indiferente. Ele respondeu chamando o influenciador de vagabundo. Uma reação forte, uma reação emocional, que mostrou que a separação ainda mexe com ele de forma profunda. Se o término fosse algo resolvido, se fosse distância e só, por que Zé Felipe reagiria com tanta força a um comentário de um desconhecido sobre a vida amorosa da ex-namorada dele? A reação dele entrega mais do que qualquer entrevista. E ainda mais, Ana Castela foi alvo de ataques pesados de Luana Piovani durante essa semana. No dia 25 de janeiro, Luana foi lá no Instagram e detonou Ana por causa de um vídeo onde ela aparece pilotando um jet ski em Balneário Camboriú. Luana mandou ela tomar vergonha. Disse que estava cometendo erro atrás de erro, porque pilotar jet ski sem habilitação de motonauta é proibido pela Marinha. Ana não respondeu diretamente a Luana, mas imagina o desgaste emocional. Você acaba de sair de um relacionamento pesado, está tentando tocar sua vida, e aí vem uma figura pública te atacar em rede social.
É muita pressão de cima de muito tempo. E não para por aí. No dia 29 de janeiro, um outro vídeo viral atacou Ana. Um vídeo que foi interpretado como um momento awkward durante um show dela, e que a internet transformou em meme. A boiadeira respondeu com bom humor. Tentou rir de si mesma. Mostrou que não está abalada. Mas é difícil imaginar que tudo isso não pesa. Uma semana inteira sendo alvo de ataque após ataque, enquanto ainda tenta processar o fim de um relacionamento que pode ter sido muito mais grave do que mostrou para o público. Então pensa na situação de Ana nessa semana toda de final de janeiro. Ela terminou um namoro que pode ter envolvido a descoberta de algo pesado. Ela está sendo atacada na internet por Luana Piovani. Ela está sendo alvo de vídeos virais que a envergonham. Ela está observando Zé Felipe romantizar o término em entrevista pública enquanto Virgínia aparece na sua vida como se nada tivesse acontecido. É um monte de pressão ao mesmo tempo. E no meio disso tudo, ela ainda precisa manter a postura, ainda precisa estar nos shows, ainda precisa parecer bem. E parece. Porque Ana Castela não é fraca. Ela está de pé. Ela está trabalhando. Ela está crescendo na carreira dela. Agora vamos para a parte que eu penso que é a mais reveladora de todas. Vamos falar do que Virgínia fez depois que a história toda estourou, porque Virgínia não ficou em silêncio por completo. Ela não ignorou tudo. Ela fez movimentos que a gente pode observar e interpretar. Primeiro movimento. Virgínia apagou aquele vídeo que a web disse ser indireta para Ana. A gente já falou nisso. Mas o que é importante é o que veio depois. Depois que a repercussão rolou, Virgínia ficou em silêncio por um tempo. Não respondeu sobre o término de Ana e Zé Felipe, não comentou, não deu posição pública. E esse silêncio é eloquente, porque Virgínia é uma pessoa que não tem medo de se expressar, que é ativa nas redes sociais, que se pronuncia. Então, quando ela escolhe ficar quieta sobre algo, isso diz muito sobre o quanto isso a incomoda. Mas aí tem outro movimento que Virgínia fez que foi muito comentado. Ela revelou que tem um grupo no WhatsApp com a família toda. Ela, Zé Felipe, Poliana Rocha, todo mundo. E ela disse isso com naturalidade, como se fosse algo normal. E na verdade é normal. É o jeito saudável de criar filhos com um ex-parceiro. Mas pensa, nesse grupo a gente conversa sobre logística dos filhos, marcações, viagens, coisas práticas. Mas a gente também troca fotos, compartilha momentos, mantém um laço familiar que vai além do básico necessário. E se Ana Castela soubesse da existência desse grupo, se soubesse que Virgínia e Zé Felipe trocam mensagens todos os dias com essa proximidade toda, tudo faz mais sentido. Tudo fica mais pesado para uma pessoa que está tentando estar com alguém que ainda tem essa conexão inteira com outra mulher. Mas eu preciso trazer aqui um ponto importante que não pode ser ignorado. Virgínia não é a vilã dessa história. Ela está criando filhos com Zé Felipe. Ela precisa manter comunicação. Ela precisa estar presente na vida dos filhos dela. Ela não fez nada errado ao manter esse grupo, ao estar em contato com o pai dos seus filhos. O problema não é Virgínia existir na vida de Zé Felipe. O problema é que, para quem está tentando ser a namorada dele, isso pode ser pesado demais para carregar, sem se sentir que está sempre perdendo. E Virgínia está passando por tanta coisa, ao mesmo tempo que a gente tende a se prender só no drama do triângulo e esquecer o restante. A marca dela, a We Pink, recebeu uma multa do Procon de São Paulo no valor de R$1,5 milhão por infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Atrasos nas entregas, pedidos incompletos, demora nos estornos. Além disso, tem um acordo com o Ministério Público de Goiás no valor de R$5 milhões por práticas comerciais abusivas. Isso é problema sério. Isso exige tempo, exige atenção, exige energia. Virgínia não pode estar distraída com drama de triângulo quando ela tem que resolver essas situações da empresa. E por cima disso, Virgínia está tentando ser rainha de bateria da Grande Rio para o carnaval. Ela substituiu Paola Oliveira e já começou a dar problema. Ela ficou ausente de vários ensaios por causa de viagens. A comunidade de Caxias reclamou. No dia 25, ela participou do ensaio de rua e se machucou. O adereço de cabeça deixou um calombo na testa dela. No dia 27, ela levou os 3 filhos para o ensaio e rolou uma bronca do Jader Soares, presidente de honra da escola, por causa das crianças no palco.
E ainda teve aquele momento tenso com Paola Oliveira, quando as duas compartilharam palco durante show da Ludmilla, sem uma sequer falar com a outra. Antônia Fontinelli saiu em defesa de Virgínia, dizendo que achava ridículo Paola ter ido naquele dia. Então Virgínia está tentando manter a casa, criar 3 filhos, resolver problema empresarial sério, preparar para o carnaval, namorar com Vini Júnior e ainda lidar com o drama do ex-marido e da ex-namorada dele. É um monte de bola no ar ao mesmo tempo. E talvez por isso ela tenha escolhido ficar em silêncio sobre o lado das mensagens. Não porque ela tem algo a esconder necessariamente, mas porque ela simplesmente não tem energia para mais uma briga pública. Agora, eu quero que você fique muito atento ao que eu vou falar, porque eu acho que é a peça que falta nessa história toda. A peça que ajuda a gente a entender por que Ana reagiu da forma que reagiu, por que o término foi tão abrupto e por que a versão de distância não se encaixa com nada que a gente está vendo. O que a gente observou nas postagens de Ana, desde o término, mostra uma pessoa que está aliviada. Não está destruída, não está em crise pública. Está aliviada. Ela curtiu comentários dizendo que agora pode gostar de Virgínia sem conflito. Ela republicou um vídeo de Virgínia com naturalidade. Ela fez a mesma trend que Virgínia sem problema nenhum. Ela está seguindo a vida dela, fazendo shows, crescendo na carreira. Se o término tivesse sido por distância, se tivesse sido por circunstância, se não tivesse tido nada mais grave por trás, por que Ana estaria tão aliviada? Quem termina um relacionamento por distância e logo depois fica aliviado, normalmente a gente fica triste, fica na faca, fica tentando reconectar, mas Ana não está mostrando isso, está mostrando o oposto, está mostrando liberdade. Mas se o término tivesse sido motivado pela descoberta de algo que não deveria estar ali, algo que machucou Ana de forma profunda, aí a lógica muda completamente. Aí o alívio faz sentido, porque Ana não está tentando reconectar. Ela está tentando se libertar de algo que pesava muito, e a forma que ela faz isso é ficando livre daquele peso todo, daquele drama todo, de Virgínia existindo sempre no meio da vida dela. E aí a gente volta para Léo Dias. Para aquela resposta dele: "Você sabe o que aconteceu? O tempo vai provar." Uma resposta que não nega nada, que não fala mais do que o necessário, mas que deixa aquele clima no ar, como se ele tivesse mais informação e estivesse esperando o momento certo para falar. E Léo Dias não é novo nesse jogo. Ele tem anos cobrindo vida de celebridades no Brasil. Ele tem fontes. Ele tem contatos. Quando ele se apega a uma história, geralmente tem motivo. A forma que ele respondeu, Ana não foi agredir por agredir. Foi uma resposta medida, calculada, que mostrou que ele está confiante naquilo que sabe. Então, depois de tudo isso que a gente falou, qual é a leitura mais provável? Vamos juntar os pedaços e ver o que emerge. O namoro de Ana Castela e Zé Felipe foi intenso, mas foi curto. Eles ficaram juntos por poucos meses. Durante todo esse tempo, Zé Felipe manteve uma proximidade forte com Virgínia. Grupo no WhatsApp, casas no mesmo condomínio, encontros com os filhos. Uma proximidade que, em tese, é saudável do ponto de vista dos filhos, mas que pode ter sido sufocante para Ana. Segundo o rumor mais forte, que não foi confirmado por ninguém dos envolvidos, Ana teria descoberto mensagens entre Zé Felipe e Virgínia que não combinavam com um relacionamento exclusivo. Não sabemos o conteúdo, não sabemos se são mensagens românticas, emocionais ou de algum outro tipo que não combinasse. Só sabemos que, se elas existem, foram pesadas o suficiente para encerrar o namoro de um dia para o outro, sem tempo de conversar, sem tempo de resolver. Zé Felipe deu uma versão pública que não menciona Virgínia como fator do término. Ele falou de distância, de circunstância, de ser intenso, mas cada vez que a gente pressionou, a versão dele mudou um pouco. E ele continuou dizendo que Ana mora no coração dele, que tudo é possível, como se estivesse tentando manter uma narrativa de término gentil e amigável para todos os lados. Virgínia ficou em silêncio durante a maior parte da confusão. Ela não comentou sobre o término de Ana e Zé, não tomou partido, só fez aquele movimento de apagar um vídeo que foi interpretado como indireta, e esse silêncio pode ser inocência. Pode ser que Virgínia não tenha nada a esconder
e simplesmente não quer se meter em polêmica que não é dela, mas pode também ser precaução. Pode ser que ela sabe que se falar mais, pode puxar uma corda que descontrola tudo. E Ana Castela, que foi a mais direta na tentativa de controlar a narrativa, acabou ficando mais exposta do que qualquer uma das outras duas. Ela tentou negar o rumor das mensagens, mas a forma que ela se comportou nas redes, depois do término, diz mais do que qualquer desmentido podia dizer. E isso é o mais cruel da situação toda. Quando a gente passa por algo difícil, a gente tenta esconder, tenta mostrar que está bem, que não se importa, que virou a página. Mas os comportamentos traem. As curtidas traem. Os repostes traem. A internet captura tudo. E quando a gente analisa com calma, os sinais estão lá para quem quiser ver. E aí a gente pode se perguntar: por que Ana não falou tudo de uma vez? Por que não colocou para fora, mostrou as mensagens e fechou o assunto de uma vez por todas? E a resposta pode estar em como Ana se sentiu naquele momento. Quando a gente descobre algo que a machuca dessa forma, a primeira reação não é ir para o público e expor tudo. A primeira reação é o choque. Depois vem a raiva. Depois vem a dor. E depois, quando a gente começa a processar, a gente percebe que expor tudo pode não trazer alívio. Pode trazer mais dor, mais exposição, mais julgamento. Ana já recebia julgamento o tempo todo. De fãs de Virgínia, de Luana Piovani. Da internet em geral. Imagina se ela tivesse mostrado as mensagens. A pressão seria 1000 vezes maior. Então talvez Ana tenha escolhido absorver a dor em silêncio e mostrar para o mundo que está bem, que está livre, que não precisa mais daquilo. E isso é muito mais corajoso do que a maioria das pessoas conseguiria fazer. Então, o que acontece agora com os três? Porque essa história não acabou. Está longe de acabar. Zé Felipe continua falando com Ana todos os dias. Ele não fechou essa porta, e tudo indica que eles ainda têm sentimentos um pelo outro. Virgínia está feliz com Vini Jr. e está seguindo a vida dela, mas os três ainda estão conectados pelos filhos, pela família, pelos bastidores do mundo sertanejo, que é pequeno demais para ter distância entre as pessoas. Ana Castela está crescendo na carreira dela. Ela tem shows marcados, ela está na novela Coração Acelerado da Globo. Ela pode ter um programa próprio no SBT no segundo semestre. Ela está ocupada, está produtiva, está mostrando que não fica parada por nada. Mas a vida pessoal dela ainda está em play. Circulam rumores de um novo interesse romântico, o influenciador Jonathan Coelho de Goiânia, mas isso ainda não foi confirmado por ninguém envolvido. E Virgínia? Virgínia saiu do SBT, está focada no carnaval, está tentando resolver os problemas da WePink e está namorada com Vini Jr. Ela parece estar no 100% com a vida dela, mas a gente sabe que em momentos como esses, a gente nunca está 100%. Sempre tem uma parte que fica de olho nas sombras, sempre tem uma parte que está processando o que aconteceu, mesmo não falando sobre isso. O que eu estou mais curiosa para ver é o que vai acontecer quando Zé Felipe e Ana Castela se encontrarem de novo em público. Porque eles vão. O mundo sertanejo é pequeno, eles têm amigos em comum, eventos em comum, espaços em comum, e quando isso acontecer, quando a gente ver os dois juntos novamente, a gente vai poder ler muito a partir da linguagem corporal, da proximidade, das interações, e se eles voltarem, se o rumor que Zé Felipe deixou no ar, o tudo é possível, se isso se realizar, aí essa história toda vai tomar um rumo completamente novo. Virgínia vai ter que lidar com a ex-namorada do seu ex-marido, sendo novamente presente na vida dos seus filhos. Ana vai ter que lidar com as consequências de ter voltado para um relacionamento que pode ter tido problemas sérios. E Zé Felipe vai ter que explicar para todos os dois por que as versões que ele deu não fecham com o que a gente observou. Mas isso tudo é futuro. O que a gente tem agora são os sinais, os comportamentos, as postagens, os rumores. E a gente que fica do lado de fora pode apenas observar, analisar e esperar. Porque a verdade de verdade, só vai vir à luz quando um dos três decidir falar de verdade. E até lá, a gente vai continuar tentando entender o que aconteceu naquelas noites do final de dezembro, quando Ana Castela olhou para a tela do celular e leu o que não estava para ser lido. Se isso aconteceu, se a gente souber com certeza que aconteceu,
Eu volto aqui e te conto tudo, com todos os detalhes, com todos os bastidores. Então fica ligado no canal, ativa o sininho, porque quando a bomba cair de verdade, você não vai querer estar por fora. E antes de a gente terminar, me conta nos comentários. Você acredita que as mensagens existem? Você acha que Ana descobriu algo que machucou tanto que acabou com tudo? Ou acha que é tudo invenção e o término foi mesmo só por distância? Preciso muito saber a sua opinião sincera. E me sugere o próximo tema. Quer ver eu cobrir a história do novo affair de Ana Castela com Jonathan Coelho? Ou quer ver os bastidores da briga entre Virgínia e Paola Oliveira na Grande Rio? Comenta aqui embaixo e vamos decidir juntos. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!